A paz do Senhor, irmãos. Aqui quem fala é a irmã Elaine. Eu vim aqui, pela graça de Deus, para compartilhar um sonho de revelação com os irmãos, que eu tenho certeza que vai edificar muitas vidas e alertar, né, para a vinda de Jesus. Irmãos, o sonho foi assim. Eu estava num lugar branco, ele não tinha nada, só era branco, tudo branco. E ao meu lado tinha um homem muito alto. E ele me deu uma folha e uma caneta. Mas quando eu vi aquele homem do meu lado, eu já senti que ele não era um homem normal. Eu senti que ele era um anjo do Senhor. E ele me deu aquela folha e eu comecei a escrever nomes. Eu escrevi muitos nomes, irmãos. Eu escrevi nomes de amigos, conhecidos, parentes, família, filhos, tudo. Todos os nomes eu escrevi ali, das pessoas que eu conheço. E assim que eu terminei de escrever, ele pegou a caneta da minha mão, aquele papel, e começou também a escrever nome abaixo de nome. E assim por diante. Irmãos, ele escreveu muitos nomes. Muitos nomes. A quantidade de nomes que esse anjo escreveu é como se fosse nomes de todo o mundo do planeta, que mora aqui nesse planeta. De todas as pessoas. E, irmãos, quando ele terminou de escrever aquela porção de nomes, um abaixo de outro, era um nome, em seguida embaixo outro nome, e assim por diante. Era uma lista, irmãos. E aí ele começou a fazer um sinal na frente de alguns nomes. Não era todos os nomes que ele fez esse sinal, era só de alguns. Ele começou lá do começo, lá do primeiro nome, fazer o sinal. Aí fez um sinal no primeiro nome, pulavam uns 2, 3, faziam o sinal de novo. E assim, sabe? Não era bem certinho. Todo o nome não tinha um sinal. Era um ou outro só que tinha o sinal, sabe? Era bem poucos nomes mesmo que tinha o sinal. E aí eu tava do lado dele e eu fui tentar dar uma olhada para ver quem eram os nomes que tinham o sinal na frente. E a hora que eu tentei ver, irmãos, me inclinei para ver os nomes lá, eu vi que as letras embaralharam todas e as letras ficou tudo embaçada e eu não conseguia ler o nome que estava com aquele sinal na frente. E aí quando ele terminou de marcar todos os nomes, ele olhou para mim e disse assim: escolhe uma data para esse mês de maio. Aí eu disse: pode ser antes do meu aniversário? É porque, irmãos, eu faço aniversário agora, dia 29 de maio. E eu não sei porquê, mas o subconsciente da gente lembra, né? Essas coisas. E daí eu falei pra ele assim: pode ser dia 27, dia 28, ou até mesmo dia 24. E daí ele só olhou pra mim, rolou aquele papel e, bem sério, falou pra mim assim: continue se preparando, porque o noivo está chegando. Irmãos, e o sonho acabou. É só isso. Mas eu fui orar. Eu falei: Senhor, o que quer dizer esse sonho, Pai? E o que quer dizer aquele rolo com aquele monte de nomes? Somente alguns que tinham aquela marca. E o que quer dizer o mês de maio, que está tão perto? Mas na tua palavra fala que ninguém sabe o dia nem a hora da sua vinda. Somente o Pai, nem os anjos. Por que ele me deu um mês? Por que ele falou um mês? Por que ele se referiu a um mês? E fiquei me questionando isso, falando com Deus. E o Espírito Santo tocou no meu coração de uma maneira tão suave e falando comigo, falou assim como o mês de maio está próximo para você, assim está a vinda de Jesus próxima. Aí eu entendi, irmãos, que o anjo, ele não me revelou o dia que Jesus vai voltar, porque isso é impossível, irmãos. Se eu falasse o dia aqui, isso é heresia, entende? Está errado.
mas o anjo só quis me dizer que assim como maio está próximo para nós, seres humanos, assim está próxima a vinda de Jesus para nós. Quão está próxima? E aquele anjo e eu estávamos fazendo a lista para um casamento. E ele me falou, né, para o mês de maio. E o Espírito Santo me falou, assim como está próximo o mês de maio, assim está próximo a vinda de Jesus. Então o anjo me avisou, falou, continue se preparando, porque o noivo está chegando. Só para reforçar que Jesus está bem próximo de chegar. Então, irmãos, aqueles nomes que eu vi escritos naquele rolo de papel, eram muitos, irmãos. E nem todos tinham o sinal na frente, infelizmente. E aquele sinal indicava o cristão salvo. Irmãos, era tanto nome de pessoas, mas infelizmente eram poucos os que tinham marcados e referente à quantidade de pessoa, eram poucos. E o que eu quero deixar aqui para os irmãos é que muitas das vezes a gente está na casa de Deus, na casa do Senhor Jesus, e tantos anos de crente, 30, 40 anos de servindo a Deus, de cristão, e esses anos todos que nós temos, irmãos, isso não leva a gente para o céu. Não são os anos, não são as nossas obras, não é porque muitos são evangelistas, cooperadores, ajudam, né, na obra do Senhor, e não é por isso que nós vamos ganhar o céu. Não é por anos e anos de crente que nós vamos ganhar o céu, né? Deus exige de nós humildade, santidade. E infelizmente muitos não gostam de escutar isso. Eu tenho pregado, falado do amor da palavra de Deus a muitos familiares e amigos, e eles falam, não precisa ser assim, não tem necessidade, Deus só quer o coração. Não, irmãos, Deus não quer só o coração, Deus não é açougueiro, Deus quer o nosso corpo inteiro. E nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então nós temos que servir a Ele 100%, não só 50%, 60%. Tá bom assim. Não, irmãos, não tá. É 100% que Deus requer de nós. E o noivo está voltando. Então, se você que aí está me ouvindo, às vezes cultiva um ódio, uma raiz de amargura de uma família, um parente, um amigo, eu não sei, às vezes brigou e, né, não pediu perdão. Irmãos, se arrependam, peçam perdão, façam as pazes, conversem, voltem a conversar, se amem, irmãos, porque o maior mandamento é o amor. A palavra de Deus nos diz para nós amarmos o nosso próximo assim como nós nos amamos. Deus não falou para nós, olha, eu quero que você ame. Não, ele não disse isso, ele disse, é para você amar. É um mandamento, ele não pediu para você amar, ele te mandou amar. É diferente. Então, que nós possamos amar o nosso próximo, que nós possamos meditar na palavra e que nós possamos viver a palavra do Senhor Jesus. Que a nossa vida venha ser um espelho. E como diz na palavra de Deus, que quando os nossos olhos são bons, o nosso corpo todo é bom. Então, que o seu corpo, que o meu corpo possa ser bom, porque na palavra de Deus também diz que pelo fruto a gente conhece a árvore. Não adianta, como eu disse aqui, ter anos e anos de cristão e não ter bons frutos, né? Porque muitas das vezes a gente não prega nem com palavras, mas a gente prega com as nossas atitudes, com o nosso jeitinho de andar, de ser, de falar. A gente está pregando, a gente vai ganhar os nossos familiares e amigos também com o nosso jeito de ser. Tá bom, irmãos? Que o nosso nome possa estar lá no livro da vida e que pecado algum venha apagar. E se você está aí, o Senhor Jesus tocou no seu coração, se arrependa, peça perdão, ame o seu próximo, converse com o Senhor Jesus, ore, se dedique mais, se jejue mais, consagre mais, busque mais, leia a Bíblia mais, adore mais, aproveite esse tempo que nós temos que ficar em casa, né? Não por opção própria, mas, né, por obediência.
temos de ficar em casa, então vamos aproveitar para meditar mais na palavra de Deus, porque o noivo, irmãos, está chegando. Amém? Que nós possamos ser as virgens prudentes, porque na palavra de Deus falam que eram 10 virgens, e todas elas acharam que eram prudentes, assim como eu e você, né? Você acha que é prudente, eu estou achando que sou prudente, mas e naquele dia? Como será? Será que nós vamos ser pegos de surpresa, né? Porque na palavra de Deus que naquele dia do arrebatamento será um dia de tristeza, não? Porque muitas pessoas vão ser pegas de surpresa, né? Muitas pessoas que pensam que são prudentes vão se achar como as virgens imprudentes, né? E que isso não aconteça com você, meu irmão, tá bom? Eu tenho muito amor por ti e me perdoe porque o áudio ficou bem extenso. Que o Senhor Jesus possa visitar o seu coração e te abençoe.